Meu nome é Agni Fidelis e eu vou estar com vocês hoje conversando sobre essa quinta aula. E eu queria saber se vocês já deram uma lidinha no conteúdo. Já deram? Ótimo. Já vi que aumentei, né? Já me empolguei, já subi o tom. Rodrigo, meu filho, vai diminuindo aí, viu? Me ajude. Bora lá. Uai. Pera, amigo. Amigo, era para funcionar, amigo? Agora eu acho que vai. Aponta para onde, amor? Eu sei, amigo. Eu tenho igualzinho. Tá funcionando. Agora, onde é que é para apontar? Espera aí, viu, gente? Falha nostra aqui. Aponta. Agora. Pronto. Perfeito. A gente vai começar recordando os objetivos dessa aula, né? O primeiro objetivo, que é o objetivo geral, é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para nós espíritos um estágio em sua evolução. E os objetivos específicos é explicar os fenômenos de emancipação da alma, explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transcendência para outra realidade da vida, falar das consequências da eutanásia, aborto e suicídio e proporcionar aos alunos a compreensão do que é viver e educar-se para a morte, ou seja, para o desencarne, né? E aí a gente vai relembrar, a primeira coisa que eu preciso que nós relembremos juntos é quem nós somos. A partir do momento que nós entendemos quem nós somos, nós entendemos esses dois processos. Tanto a emancipação parcial ou libertação parcial, quanto a emancipação definitiva ou total, que é o processo do desencarne. Então, nós precisamos lembrar que nós, espíritos, nós temos essas potencialidades, ou seja, possibilidades. Então, a partir do momento do que vocês já leram no conteúdo, o que é que vocês se lembram do que seria uma libertação do espírito? O que seria esse processo de libertar-se? O que é que vocês acreditam que seria libertação? Pode falar, amiga. Desencarnação. Desencarnação. O que mais? Ao dormir também. Seria um processo que quando a gente entra no sono, não é isso? Quando Isso. a gente dorme, nós nos libertaríamos? Sim. Seria só no dormir, meu povo? O que é que vocês acham? Na morte? Aí entra no que minha amiga falou aqui, né? No desencarne. O que mais? Diga, amiga. Seria um afastamento parcial ou total do perispírito com o corpo físico. Pô, eu gosto assim, menina. Olha que pessoa. Vem aqui, amiga, para ficar aqui comigo, aqui coladinha. Gostei, gostei. Todos os outros estão certíssimos. Só que cada um falou um pedaço, né? Um falou parcial, o outro falou total. A emancipação parcial... Fala, amiga, venha, antes que eu dá dois. Mais uma opção seria, boa noite, o desdobramento, que pode ser consciente também. Então, desdobramento seria você... uma forma de desdobramento? Isso, de se libertar do de corpo libertação fixo, parcial. porém de forma consciente. Bora lá, estão construindo bem. Eu entendo que seria o desligamento do espírito do corpo. Como já foi dito, de forma parcial, através do desdobramento, do coma, etc. Ou total, que é, no caso, o desencarne. Então, é um desligamento, ou se afastando, ou se desligando totalmente. Certo. A minha seria mais uma pergunta. Se você está, você não está dormindo, você não morreu, mas você está acordado e você consegue entender, que o seu corpo, ele é só uma ferramenta e que você é algo separado. Isso já é um desligamento? Como se você, conforme o tempo, entendesse que você meio que tem dois pedaços, vamos dizer assim. Você tem o espírito,
e o corpo. E aí você consegue se desligar disso e conseguir colocar na sua cabeça de tipo assim, eu não sou isso aqui, eu sou outra coisa. Isso é uma de libertação? Eu entendi, mas eu fiquei meia hora assim. Você viu que eu estava aqui tentando acompanhar seu pensamento. Bora lá, eu vou te responder isso dentro da própria construção do processo. Quem mais, gente? Acabou? Aqui, amigo. Ó, Cídio. Sonambulismo. Sonambulismo também. Então, na verdade, a gente precisa recordar de um primeiro processo. Nós, espíritos, aí eu vou meio que começar a responder minha amiga, que fez a pergunta, e casando a construção da aula, tá? Nós, espíritos, nós somos espíritos. Nós não temos um espírito, nós somos espíritos. E por sermos espíritos, nós temos um corpo semimaterial que se chama perispírito, não é isso? E esse perispírito, ele pode se afastar, como minha amiga disse, ou como minha amiga bem falou ali, se libertar parcialmente, ou seja, se deslocar para longe do corpo, para próximo do corpo, depende da forma, ou do desdobramento, ou do sonambulismo, ou de outras etapas que a gente vai ver. Ou pode se afastar até mais, sem fazer o desligamento. Quando a gente pensa em desligamento de perispírito, a gente está lembrando de desencarne. Então, se houve um desligamento, ou se houve uma ruptura de cordões que ligam os centros de força ao corpo físico, houve um desencarne. Se isso ainda está sendo mantido, existe o quê? Uma libertação parcial, ou seja, uma emancipação parcial. Aquele espírito, nós espíritos, fomos dar ali um passeio. Mas ainda estamos conectados ao corpo e retornaremos para este corpo, que é uma coisa muito característica de quem inicia desdobramento, ter o medo de não retornar. Né? Alguém já desdobrou aqui? Só minha amiguinha de azul, meu amiguinho aqui também. Quem mais? Só 2 na sala? Vocês 2 tiveram medo? No início, sim, né? E minha amiga, ainda tem? Ainda tem. Ainda não conseguiu controlar, né? Tá aprendendo a lidar com a potencialidade. E você, amiga? Desde pequena. E às vezes acontecem umas coisas. Por exemplo, uma vez me foi bem forte. Eu me lembro que eu estava num lugar escuro e eu fazia assim, onde eu estou, onde eu estou. Onde é que eu estou? Porque geralmente como se estivesse dormindo e acordando. Mas esse foi mais forte e aconteceu isso. E eu não sei nem quantas vezes eu desmaiei, então eu queria saber o que seria, se é, não sei, o que pode se chamar. Tem uma diferença entre desmaio e desdobramento. Tá? A gente vai conversar isso mais à frente, mas não são coisas iguais. São coisas separadas. Tá? A gente vai conversar. Então, nesse processo em que nós vivemos, espíritos, nós estamos reencarnando e desencarnando. Reencarnando e desencarnando. Então, o desencarne é um processo natural. Ele não é um processo que nós deveríamos ter o quê? Medo. Mas se eu chegasse e você dissesse assim, gente, bora desencarnar hoje, alguém queria? Ninguém é comigo? Não é absurdo. Para voltar para voltar que horas? Ou seja, para retornar quando? Agora? Se eu pudesse desencarnar e voltar, então seria desencarne, amigo. Aí a gente vai só dar ali um rolê e voltar, não é isso? Não, mas se eu dissesse a vocês, não, gente, vamos desencarnar. Vai haver o total desligamento, a conexão com esse corpo, com esse personagem, com essa construção dessa encarnação. A gente vai para outro local, outra dimensão. Vamos reconstruir uma nova encarnação. E aí, iam comigo? Por que não espíritos? Se nós somos espíritos,
Você vai? Ah, agora gostei. Já arranjei o parceiro. Já arranjei um parceiro. Já pararam para pensar porque nós tememos o desencarne? Fale, amiga, deixa. A gente tem muito apego ainda às coisas materiais, às pessoas, ao meio que a gente vive, né? Eu vivi uma experiência que eu fiquei isolada durante alguns dias, como se fosse um retiro. E eu fiquei longe da minha casa, das minhas coisas, da minha família, das pessoas que eu me relaciono. E, com o tempo, você entra como se fosse em abstinência. Dá uma agonia, porque a gente tem muito apego a essas coisas. Com o passar dos dias, fico nervosa de falar em público. No 9º dia, mais ou menos, eu comecei a entender qual era o propósito da experiência. E era justamente entender que tudo aquilo que eu acho que é meu, na realidade não é meu. São empréstimos a mim para que eu tenha uma experiência mais bacana, né? Uma experiência espiritual. E aí eu comecei a me ver como espírito. Enxergar que, apesar de ter a minha casa, o meu conforto, a minha cama, a minha mãe, as pessoas ao meu redor, aquilo tudo ali era passageiro, era temporário. E que eu precisava me desapegar daquilo, porque um dia aquilo ali não vai fazer mais parte do meu meio. Então, só para compartilhar minha experiência, e eu acho que o desligamento está associado a isso também, né? As questões materiais que a gente tem apego. Como é seu nome? Carol. Carol, e é interessante, né? Porque você traz um processo vivencial, mas você ainda tem uma fala de minha casa, minha mãe, minhas coisas. Observe, olha o pronome. Estão vendo? Se isso não é meu, porque nós somos espíritos, isso foi nos emprestado, literalmente, né? Nós viemos, construímos esta encarnação a partir daquilo que nós trazemos como forma do que gostaríamos de aprender e trabalhar em nós, né? Trabalhar os nossos aspectos, cada vez mais adquirir novas habilidades. Só que nada é meu, né? Nada é meu. E aí não é só a questão do apego, eu concordo com você, nós somos apegados. Apegados muito a este personagem que nós construímos. Apegados a tudo que compõe parte deste personagem. Todas as dimensões que fazem parte deste personagem. Mas seria só isso? Só apego? Você acha que o grande processo de vocês não conseguirem desencarnar hoje, comigo aqui agora, só eu e meu amigo aqui, como é seu nome, amigo? Só eu e Lázaro. Ô, Lázaro, nome simbólico, hein? Ele vai ressuscitar. Fiquei agora até nervosa. Ele vai ressuscitar. Se eu sei que eu vou ressuscitar, então eu não tenho medo de morrer. Arrasou. Olha que coisa simbólica. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Pronto, olha que coisa fantástica. Agora eu vou amarrar as 3 coisas. Sim, eu tenho apego, claro, né? Porque quando nós reencarnamos, nós lutamos para construir esse personagem, nós lutamos para construir essa imagem deste personagem. Ou seja, eu tenho 36 anos, eu passei 36 anos afirmando quem é Agni. Né? Agni me representa. Agni representa o espírito que sou. Então, eu passei 36 anos afirmando essa imagem de Agni. O que Agni gosta, quem Agni é, quem Agni não gosta. O que Agni gosta de fazer, o que Agni não gosta de fazer. As coisas e relações que Agni tem em todas as dimensões. Mas só isso não é o que nos fundamenta para o processo do medo do desencarne. Mas aí eu trago o que meu amigo trouxe aqui. O medo do desconhecido. Né? Nós temos medo do desconhecido. Daquilo que eu não sei o que é. Por mais que eu diga a vocês, vocês vão para uma dimensão espiritual, Lázaro. Você vai para uma dimensão espiritual, você vai comigo lá trabalhar algumas questões, continuar o seu processo de aquisição de habilidades, continuar o seu processo de agregar cada vez mais quem você é, em essência, cada vez mais se empoderando de que é espírito. Mas aí ele vai começar a fazer as perguntas, né, que todo mundo se faz. E eu vou ver quem? E eu vou para onde? E quem são essas pessoas que eu vou estar?
E as pessoas que eu gostei, de tudo que eu fiz, isso simplesmente desaparece? Todas essas interrogações, elas fazem parte do mundo do quê? Do místico, de que eu não tenho como palpar, como quantificar, como colocar aquilo ali. Então, tudo aquilo que a gente desconhece, a gente teme. Então, grande parte desse medo do desencarne é o medo do quê? Do desconhecido, o medo do novo. O que é esse novo que se apresenta para mim? Que é exatamente o que mantém muito de nós espíritos ainda presos em algumas questões. Exatamente a incapacidade de lidar com essas estruturas. E aí Lázaro me dá uma resposta que é bem interessante. Eu aceitei porque eu vou voltar. E aí, o que seria esse voltar para nós? É voltar como Lázaro? Claro que não. Mas é ter a certeza que neste processo do desencarne, ele também existe um processo de quê? De continuidade de vida. O que desencarna é o corpo. O corpo físico é que morre. Nós continuamos. Nós continuamos tendo vida. Se a gente pegar essa própria simbologia do nome de nosso amigo aqui, é exatamente isso. Vocês lembram quem foi Lázaro? Quem foi Lázaro, gente? Tirando o Lázaro, amigo, que ele vai saber responder o nome dele. Mas quem foi Lázaro? Foi o que, amiga? Um apóstolo. Foi um apóstolo. Lázaro foi um apóstolo? Aquele que Jesus foi lá, exatamente, e ressuscitou. Né? Há controvérsias aí, mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Vamos pegar bem a simbologia. Né? Lázaro estava tido como morto, não é isso? E Jesus vai lá e diz a Lázaro o quê? Lázaro, levanta, Lázaro. Ou seja, você não é esse corpo, espírito. Levante. O nosso processo é outro. Você não precisa ter medo deste desencarne. Você não precisa estar apegado a essas estruturas. Porque nós, espíritos, não somos o corpo físico. Nós utilizamos este corpo físico. E é daí a importância dessa aula para entender que, para além deste corpo, você vai se libertar o tempo todo. Você está se libertando o tempo todo. Né? Você está emancipando. Eu nem gosto muito desse nome libertação, que parece que o corpo é uma prisão, né? um escafandro. Mas não é. É uma ferramenta utilizada por nós espíritos. Então, o tempo todo você está emancipando. Não necessariamente o total, mas você, todo dia, você emancipa. Seja durante o sono, por desdobramento, seja no processo sonambúlico, seja por alguma droga ou algum efeito que promova essa emancipação. Mas vamos para frente. Relembrando que, neste processo que a gente está discutindo, nós somos espíritos que possuímos um perispírito e possuímos um corpo físico. Quando desencarnamos, nós somos um espírito que possuímos um perispírito. E dentro dessa ideia, a gente precisa entender que é este perispírito que possui ferramentas, que possui possibilidades. Até o que a gente está conversando aqui de desdobramento, vocês já devem ter ouvido falar de clarividência, clareaudiência, já devem ter ouvido falar de doação energética para cura. Tudo isso é uma potencialidade de quem? Nossa, como espíritos, que é utilizada no perispírito. Então, é importante nós lembrarmos que nós somos, em efeito, o quê? Tríplice. Nós somos espíritos que possuímos um veículo de ascensão, que seria o perispírito, e estamos nos expressando através desse corpo físico. Bora lá. Então, esse perispírito, ele é responsável por vários fenômenos nossos, vários. Um deles vocês já devem ter ouvido falar muito, que é a mediunidade. Né? Muitos de nós pensam que o mediúnico está restrito ao encarnado. Não, a mediunidade é uma ferramenta do espírito. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado, a mediunidade continua sendo a ferramenta dele.
certo? É uma potencialidade de conexão interdimensional. Não importa muito se ele está encarnado ou desencarnado. Então, por ser uma potencialidade do espírito, ela é expressada em quem? No perispírito. Que outra possibilidade a gente tem desse perispírito? Lembrem aí. Já tiveram aula de perispírito, gente? Já? Não? É isso que eu ia dizer, meu Deus, o básico mudou e eu não lembro. Eu já estava aqui, o básico mudou. Pronto, vem, amiga. É tangível? Que é Tangível, vocês lembram o que é tangível? de ser tocado. Ele pode ser, Ponderável. ele pode condensar de uma forma o fluido, que ele pode ser palpável. Além de tangível. Ponderável. O que é ponderável? Pode ser pesado. Exatamente. Além disso, uma característica dele maravilhosa, plasticidade. Para mim, é uma das melhores características do perispírito. Ser plástico, ser moldável, ser ajustável. Que é uma coisa... Diga, amiga, fale. Luminosidade também. Luminosidade. E o que eu gosto da plasticidade, vou voltar para ela, é porque nós moldamos este perispírito de acordo com quem nós somos, ou como gostaríamos de nos manifestar. É por isso que a gente molda esse corpo o tempo todo. Muita gente pensa que a plasticidade ela é só utilizada por desencarnados. Não, ela é muito utilizada por encarnados. Só que nós não conseguimos ter a habilidade de entender o processo. Porque se você entende que você é espírito e você está moldando o seu perispírito a todo momento, não importa se você está no corpo físico ou está desencarnado. Você continua moldando esse corpo físico. A gente pensa que quando a gente reencarna, Lázaro reencarnou. Lázaro reencarnou e do momento que ele reencarnou, ele plasmou no corpo físico tudo aquilo que estava no perispírito. Não é isso que a gente pensa? Que traz lá, a Hernani traz como modelo organizador biológico, como o perispírito como um grande modelo a organizar biologicamente o corpo físico, né? Só que a gente não faz só isso no processo da reencarnação. Durante toda a nossa encarnação, nós estamos modelando esse corpo. Porque aquilo que nós somos, aquilo como estamos, isso modifica o nosso perispírito e automaticamente, quando modifica esse perispírito, por ele ser plástico, acaba modelando também quem? O corpo físico. É por isso que existem as doenças psicossomáticas. Onde é que está o psiquismo? A nossa mente está onde? No perispírito. Se fosse localizar, seria no perispírito. Os centros de forças estão aonde? No perispírito e no dupletério. Né? O dupletério é um corpo que está ligado ao corpo físico e serve de manutenção energética desse corpo. Desencarnamos, o dupletério vira pó igualzinho ao corpo físico. Mas o perispírito possui os mesmos centros de força. Então, é esse perispírito que alimenta e modela todo o nosso corpo. É por isso que quando as pessoas conseguem modificar a sua mente, essa mente ela modifica o perispírito e automaticamente isso vai sendo impregnado no corpo físico. Entenderam? Então, esse perispírito ele está a todo momento modelando o corpo, ajustando esse corpo gradativamente. Diga, amigo. Amiga. Você falou da mente aí, me veio na lembrança aqui que o palestrante falou muito sobre a questão do HD, que é uma das características do perispírito, é a unicidade, que é você armazenar todo o conhecimento, que é o que está relacionado com a mente, né? Que a gente não perde isso, mesmo desencarnando. E o que é bem interessante, como é seu nome, amor? É porque eu gosto de saber nome, viu, gente? Mari. Mari, preste atenção. Eu gosto desse exemplo do HD, mas a gente tem que entender que é um HD, mas não é tipo um fichário, não, viu, gente? Que você vai lá, acessa, pega, peguei tal informação.
Ah, eu quero pegar de tal personagem. Puf, pega ali. Não é desse jeito. Né? Porque parece... Vocês assistiram aquele filme Todo-Poderoso com Jim Carrey? Lembram? Quando Deus está lá conversando com ele, aí fica assim, ó, ali está você ali. É um fichário. Menina, quando abre aquela gaveta, vem uma coisa enorme. Não é daquele jeito. Né? Mas é sim uma estrutura que arquiva tudo aquilo que nós vivenciamos em emoções e sentimentos. Se vocês pararem para pensar, quando vocês se recordam de alguma coisa, dessa encarnação, não quero que vocês vão para além, não, dessa encarnação. Quando vocês vão se recordar de alguma coisa, normalmente começa com o quê? Com uma emoção. É algo que foi compreendido ou não compreendido por nós, Espírito, que nos recorda exatamente o exato momento onde aquela gente vivenciou aquela emoção. Você não lembra do fato primeiro, você primeiro se recorda do quê? Da emoção que você sentiu, daquilo que foi gerado naquele momento, seja essa emoção compreendida ou não compreendida. Então, é isso que nós arquivamos. É isso que nós, espíritos, guardamos. Para a gente não achar que são exatamente o quê? Os fatos exatamente como eles são. Tá? E aí, Adenauer, ele traz que o espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Nós, o tempo todo, estamos nos emancipando. Estamos exatamente experimentando essa saída desse corpo físico. Nos conectando o tempo todo à nossa dimensão real. Porque a nossa dimensão não é a dimensão física. Nós vivenciamos nessa dimensão física. Como forma de experimentação, como forma de cada vez mais estar trabalhando com as nossas habilidades já adquiridas e adquirindo novas habilidades. Mas a nossa dimensão real não é esta. Então, o tempo todo a gente está como se estivesse fazendo o quê? Pequenas viagens, retornando para esse processo. E muita gente me pergunta assim, Agni, então toda vez que eu emancipo parcialmente, eu vou para a dimensão espiritual? O que é que vocês acham? Toda vez que eu emancipo, eu vou parar na dimensão espiritual? Não. Tem gente que o medo do desencarne é tamanho que não chega nem a se afastar do corpo físico. Nem chega a se afastar. Tem gente que nem acorda, fica dormindo como se estivesse hibernando próximo ao corpo. Tamanho é o medo do quê? De que se afastar demais vai acontecer o quê? O desencarne. Olha aqui. Aqui é a Tania. Boa noite. Boa. Eu tenho uma filha de 17 anos. E ela, desde muito nova, tem algumas experiências, né? E teve uma... Ela estava com 12 anos. E sempre foi assim. Quando ela está dormindo, ela... a minha percepção é de desdobramento. Porque ela fala comigo, contando o que ela está vivendo. Ela, mãe... Sonambulismo. É sonambulismo? Mas são experiências espirituais. É isso mesmo? É um evento muito parecido com o desdobramento, com a diferença única. No desdobramento, o corpo físico fica com a impressão de estar dormindo. O sonambúlico, ele fica tão ativo quanto o perispírito está. Então, ele conversa, ele senta na cama, ele vai na casa, ele sai da casa, se a casa tiver, se ele tiver possibilidade de sair, ele sai. Não, ela assim, dormindo, com o olho fechado, mas falando. Sonambulismo. É, né? É impressionante, porque realmente eu nunca fiquei assustada, né? Eu sempre, vamos orar. Aí deixa ela falar. Depois que ela termina de falar, às vezes ela conta situações assim, que realmente, falando de uma outra... de um espírito que está pedindo para ela fazer, ou para mandar... Enfim, várias situações que é muito impressionante. Né?
Alguém mais já viu um evento sonambúlico? É bem comum em adolescente, muito comum. É muito raro você ver um adulto sonambúlico. Alguém já viu um adulto sonambúlico? Eu sou. É, Quando falei olha, agora, eu me identifiquei muito e fiquei até assustada, porque normalmente isso acontece com muita frequência. Eu não sei a relação, eu sempre fiquei com vontade de saber sobre isso, mas não sei, quando eu estou mais estressada, isso acontece com mais frequência. E meu marido sofre aqui para correr atrás de mim, porque eu ando pela casa, saio pela escada e abro porta. É um processo perigoso e que descobri aí agora que tem... Eu sempre tive essa dúvida, né? De se tinha, de fato, uma relação com a questão espiritual ou não. Mas aí agora já me fez entender um pouco melhor essa questão minha, porque não é todo dia, né? Desde pequena já tive casos de quase cair da janela, porque eu morava no primeiro andar, de quase pular a janela. Mas tem momentos que pioram, tem momentos que fica sem acontecer, meses sem acontecer e depois volta. E aí, quando você falou agora que é mais comum em adolescente e não tanto em adulto, eu me identifiquei porque eu sou uma adulta que sofro com isso. Eu também sou sonambúlica e me traz a lembrança de que, quando adolescente, somos 9, eu tenho 9 irmãos, e quando eu acordava à noite, eu saía. E meu irmão, que não gostava de mim, que era traquino, ele abria a porta e me dava uma mala. E aí eu saía e minha mãe ia atrás de mim e ele disse assim, já pode ir embora, deixa ela embora, deixa ela embora. E aí isso aí ficou marcado comigo, né? Então, quando eu vim morar em Salvador, que eu era sonâmbula, e aí eu morava com uma amiga minha, e eu ficava com medo também dela fazer a mesma coisa comigo em Salvador, né? Porque no interior tinha minha família toda, e aqui eu ficava morrendo de medo. Então, eu sempre dormi com a porta trancada, eu só podia ficar no quarto trancada, com medo de alguém fazer isso comigo, que o meu irmão fazia. E outra coisa é que eu, mesmo na minha adolescência, mesmo já adulta, eu chegava em qualquer lugar, eu dormia. Eu vim entender depois que, quando eu dormia, eu tinha o desdobramento. Então, eu já sabia disso, porque era o momento que eu lembrava depois, que eu queria ajudar alguém. Então, eu estava na faculdade, e aí me dava um sono, eu saía correndo e dormia, mas eu dormia profundamente. E aí eu não entendia isso, porque eu sentia sono, e o pessoal falava, mas não é possível que essa menina sente sono. Qualquer lugar que estivesse precisando de mim para ajudar espiritualmente, eu dormia. Aí hoje eu já entendo que era desdobramento. Obrigada. Diga, amiga. Surgiu uma dúvida aí quando ela falou. Já aconteceu alguns casos também de eu dormir, aí no caso eu fico dormindo mesmo, mas a sensação que eu tenho é que o meu espírito está me vendo dormir. Quando eu acordo, parece que eu sonhei isso. Enfim, eu não sei explicar o que é isso, mas é como se eu estivesse me vendo dormir. Aí, de repente, eu volto e acordo. E aí eu não sei bem explicar o que é isso, mas a sensação, às vezes, é essa, que quando eu durmo, principalmente na sala, eu durmo, meu corpo fica lá parado, pelo menos meu marido me relata que eu não saio do lugar, mas eu consigo me ver e depois volto. É isso. Aí eu queria saber se existe alguma explicação para o que é isso. Não sei. Obrigada. Boa noite, eu estou um pouquinho rouca, mas eu vou falar assim mesmo. Na minha questão, não é um sonambulismo, tá? Mas eu tenho muita paralisia noturna. Então, várias vezes eu já me peguei estando dormindo, né? E lutar para conseguir acordar e não conseguir acordar de jeito nenhum. E a sensação que eu tinha era que tinham pessoas no quarto ali, eu queria abrir o olho para ver quem estava comigo no quarto, mas eu não conseguia de forma alguma. É engraçado quando a gente trabalha nesse tema, porque vem todas essas inquietações. Por que a gente diz assim? Primeira coisa que ele tem que trazer. Porque é muito comum na adolescência. O sonambulismo é muito comum no processo do adolescente. É mais raro um adulto ser sonambúlico, mas não é impossível. É mais raro. E normalmente acontece quando ele está cansado. Quanto maior o cansaço, maior a propensão de ter sonambulismo. Normalmente, quando a fase vai ficando da fase adulta, você tem mais
a possibilidade até do próprio desdobramento do que do sonambulismo. Tá? Mas ele é muito comum na fase da criança e do adolescente, principalmente da adolescência. Parece que na adolescência dá um boom, e aí você vê bem aquela fase dos 12 até os 19 anos, fenômenos bem exuberantes de sonambulismo para aqueles que têm. A grande questão, a diferença bem do sonambulismo para o desdobramento é que no desdobramento o corpo físico está como se estivesse dormindo, estático. Ele não acompanha a movimentação do espírito. Ele fica parado, é como se estivesse dormindo, né? E essas sensações de tensão para retornar ao corpo é a mesma coisa, né? Paralisia do sono é desdobramento, só que a medicina chama de paralisia do sono. Paralisia do sono é desdobramento. Só um minutinho, só para não quebrar o fio, senão eu me perco toda, depois eu fico desorientada onde é que eu estava. Então, toda vez que a gente tem, não precisa ser dormindo, gente. Desdobramento ele não está vinculado ao sono. Desdobramento é um momento onde a estrutura da consciência, o ego, ele dá uma cedida. É aquele estado que você fica meio sonolento, né, que a gente chama de semivigília. Você nem está acordado, nem você está dormindo. Ele normalmente acontece no início do dormir, antes de você dormir. Porque se você dormir, você não desdobra. O que foi, amiga? Você botou o dedinho, eu fiquei desorientada agora aqui. Pensei que tinha uma coisa atrás de mim aqui. Oi! Prazer, amado. Bora lá. Então, se você dormir, você não desdobra. Entenderam? Não tem desdobramento dormindo. Dormindo, você está dormindo. Agora, quando inicia o processo, que você relaxa, não precisa ser na cama, pode ser sentado na cadeira, não precisa ser, às vezes, você tem que estar pelo menos recostado para não tombar, né? Então, você sentou, às vezes, ali, está ali tirando aquela siesta, linda, maravilhosa, depois do almoço. Agnes, eu fui praticamente Florença naquele momento, fantástico. Aproveitou o momento de 10 minutos do almoço para ir ali dar uma volta. Essa é a possibilidade do desdobramento. Você não entra em sono. O sonambulismo é muito parecido com uma diferença enorme. O corpo físico acompanha todos os movimentos que o espírito está fazendo juntamente com o perispírito. O corpo físico repete, é como se fosse uma ressonância no corpo físico. Ele repete os mesmos movimentos. E ele não é inquietante para quem vive com sonambulismo. É inquietante porque as pessoas que vivem com sonambúlico ficam com medo e trazem este medo para a pessoa que é sonambúlica. Mas o sonambúlico mesmo, ele não tem nenhuma noção do que está acontecendo. Porque na consciência dele, ele está em outro local. Ele está em outro momento. Só que a pessoa que convive com sonambúlico, ele fica inquieto, porque ele fica com medo dela se ferir ou dele se ferir, de se machucar, de machucar alguém. Então, o que normalmente eu sou sonambúlica, normalmente eu recomendo olha, observa, tem alguma coisa que pode machucar? Tira, afasta. E deixa o evento acontecer, ele vai cessar, não é a noite toda, gente. Porque entendam que ninguém faz fenômeno nenhum de emancipação parcial dormindo. É o início. É normalmente no momento que começa a dormir. No adolescente é muito comum isso, quase todas as noites, ou uma frequência maior. No adulto, ele tem que estar com a mente muito cansada para você ver um fenômeno sonambúlico. Eu sou enfermeira. E teve uma época que eu estava de 36, juntou 24 do plantão e mais o centro de harmonia, e aí eu fiquei 36 horas ligada, direto. E quando eu fui dormir, eu não dormi. Há anos que eu não fazia, eu não tinha um evento sonambúlico. Anos. E eu fiquei nitidamente, para mim eu tinha desdobrado, na minha cabeça eu tinha desdobrado, e eu só percebi que eu tinha feito sonambulismo, tinha ficado sonambúlica naquela noite, porque o celular foi parado dentro da geladeira.
sério. E eu fiquei enlouquecida procurando dentro de casa, porque na minha cabeça eu não tinha pegado esse telefone. Eu tinha usado ele, tinha dormido. Acordei, cadê esse telefone? Telefone nada, e nada, e nada, e nada. Eu só ando com o celular no silencioso. Ele ia tocar, eu nunca ia achar. E procurei no lixo, procurei no fogão, procurei em tudo, bem na geladeira. E quando eu descansei, fiz, olha, sabe de uma, eu vou tomar água. Quando eu abri, tá ele lá estático, assim, todo geladinho, assim. Menina, eu quase infarto, né? Eu falei, meu Deus, se esse bicho não voltar a funcionar agora, acabou-se a vida da pessoa, vou ter que comprar um novo. Então, o fenômeno em si, ele não causa inquietação. É igual o desdobramento. O que causa inquietação no desdobramento é a tentativa do espírito em voltar rapidamente para o corpo. Porque ele tem medo do processo, ele acha que por estar emancipado ele vai desencarnar e ele quer voltar correndo para o corpo. E essa tentativa do voltar correndo para o corpo é que dá aquela sensação de que a paralisia do sono diz, eu tento voltar e não consigo, eu tento me mexer e não consigo, eu tento abrir o olho e não consigo, eu tento falar e não consigo. Calma, criatura, quanto mais você tentar fazer de forma rápida, menos parece que a coisa conecta. Parece que aí que dificulta mais o processo. Então, é relaxar, respirar fundo e vivenciar o processo na etapa dele. Aí eu brinco com os meninos do ciclo 6, que eu digo assim, criatura, vai dar um rolê. Em vez de estar tentando brigando com o corpo, vai dar um rolê. Agni, eu tenho medo, então dá um rolê na casa. Não sai de casa. Dá um rolê pela casa, sai do quarto. Porque depois você vai voltar, mas a só tentativa de você ficar forçando, o medo aumenta e isso impede que você relaxe e se conecte de novo ao corpo. Porque você está vinculado, não vai ter o rompimento, você não vai desencarnar por causa disso. Certo? Então, só respondendo, minha amiga, dentro do sonambulismo, que é uma possibilidade de libertação, de emancipação parcial, vivencie, criatura. Quando você for, deixa o maridão ali só observando, ó. Vai passar, é um fenômeno rápido. Ele não demora, muita gente pensa assim, Agni, vai ser meia hora. Não, não é um fenômeno super rápido. Se você cronometrar, ele é rapidinho. Ele é extremamente rápido. A pessoa levanta, às vezes nem levanta, senta na cama, fala. Quando você vê, já apagou de novo, já dormiu literalmente. Ela já retornou, já foi um fenômeno rápido. Mesmo que ela ande, pegue a mala e você dê a mala, ela não vai muito longe. Então, é entender o processo e cada vez mais, tal qual o desdobramento, tal qual a paralisia do sono, é vivenciar ele de forma tranquila. Porque senão você fica criando paranoia onde não existe. E esse medo dificulta mais ainda que o fenômeno seja vivenciado de forma tranquila. Paralisa você e paralisa a sua família, porque a família fica toda preocupada. Teve uma aluna minha que fez assim, Agni, minha filha, toda vez que entrava em fenômeno sonambúlico, pegava uma tesoura, eu fiz, tira a tesoura da casa. Pega a tesoura, guarda tudo, as facas, guarda tudo que for pontiagudo, guarda tudo e deixa ela vivenciar o processo. Não tranca no quarto, ela minha amiga, não tranca no quarto. Mas deixa ela vivenciar o processo. Não vai ser toda noite. Mas é ficar permitindo a sensação sem também expor o corpo físico a alguma coisa. Tem um monte de dedo, gente. O fenômeno sonambúlico, tal qual o desdobramento, tem pessoas que conseguem ter consciência total do que foi que fez, de que forma fez. Tem gente que tem consciência parcial, se lembra no início e normalmente no final. E tem gente que tem uma grande dificuldade. Mas se você treinar aquele indivíduo a ficar se recordando, ele lembra. É igual a sonho. Vocês lembram dos sonhos de vocês? A gente tem, em média, vários sonhos durante a noite, mas a gente não lembra de todos. Quando lembra muito, lembra de um ou dois. Tem gente que não lembra de nada, parece que deitou da cama e acordou do mesmo jeito que foi. É treinamento da mesma forma. Bora por dedinhos, senão vocês vão me matar. Boa noite. Na realidade, eu acho que você já respondeu essa minha pergunta, mas eu vou compartilhar mesmo assim.
É o que acontece comigo quase sempre quando eu acordo. É bem recorrente, na realidade, que eu acordo, levanto, faço as minhas coisas, faço tudo, escovo o dente, converso com meus cachorros, faço tudo. E percebo que eu nunca fiz nada, eu nunca sequer levantei da cama, mas eu ando pela casa, interajo tudo, faço tudo normal, mas nunca sequer cheguei a sair da cama. Isso é considerado um desdobramento porque eu levantei, mas meu corpo continuou lá. Era essa a minha dúvida, na realidade, porque meu alarme toca, eu desligo o alarme, sigo com minha vida, sigo o que eu faço normalmente de manhã, mas eu nunca fiz nada disso na realidade. Meu corpo em si nunca fez. Ai, que maluquice. Gente, É que eu achei. pifou. Ai, pifou não. Eu fiquei mais na dúvida porque todo mundo, quando vai falar pra mim que teve uma experiência de desdobramento, fala que viu o corpo na cama, viu o próprio corpo em si, mas eu nunca vejo. Então Nem eu todo acho mundo estranho. que desdobra tem que olhar para o corpo físico. Que a gente tem, a mente nossa cria algumas fábulas em relação a fenômenos, isso é um fenômeno anímico, tá, gente? Isso não é fenômeno mediúnico, isso é fenômeno anímico, é uma potencialidade do espírito. Então, o fato de você desdobrar não quer dizer que eu tenho que olhar para o corpo ali deitado. Eu, quando desdobro e não fico olhando para lá, para o corpo de Agni, não. Ela que lute lá, dormindo. E eu, capei o gato, vou para longe. Então, essa ideia, muita gente fala assim, Agni, eu não vi na hora que eu saí, eu não vi na hora que eu voltei. Eu também não vejo, não. E eu tenho uma sensação de desdobramento, porque o retorno do desdobramento é muito interessante. Que é aquela sensação de queda livre. Como se você estivesse batendo literalmente no corpo. Né? Como se você estivesse caindo na cama. Né? Você chega e toma um susto. Isso vai melhorando com o tempo. Mas a sensação é bem parecida. Né? Que é exatamente esse retorno rápido ao corpo. Mas aí continue vivenciando, amiga. Continua brincando com o cachorro, dando volta na casa. Tá ótimo, tô gostando. Vá. É porque eu tô meio perdida nos dedos, eu sei que levantaram um bocado, mas eu não sei quem foi. Agni, então nós podemos dizer que levitar e desdobrar é o mesmo fenômeno. Levitar e desdobrar é o mesmo fenômeno. Levitação. Sim? O espírito... Levitação e desdobramento não são a mesma coisa. Não levita, o espírito desdobra. É. Tá. O levitar, a levitação, ela entra num fenômeno anímico e mediúnico. Mas vamos pegar o fenômeno anímico. Levitação é uma possibilidade de você levitar o corpo físico. Então, você, animicamente, levita metros do chão, centímetros do chão. A depender do espírito, ele consegue até metro. Né? Mas não é desdobramento. Desdobramento você teve uma emancipação parcial. O perispírito deslocou do corpo. Aqui, Agnes. Então, pelos relatos, a gente percebe que... Peraí, rapidinho, que acho que ela... Ah, tá. Só uma dúvida. Em relação ao... Paralisia do sono. Paralisia do sono. É o tal pesadelo que todo mundo teme? Não, paralisia do sono foi um termo científico criado exatamente por desdobramento, sem se saber. Porque quem tem paralisia do sono, ele tem os mesmos eventos do desdobramento, que é aquela sensação de se perceber sem estar conectado com o corpo. Você tenta mexer a mão, você tenta abrir o olho, você tenta falar, porque, na verdade, você está emancipado. Você já não está mais no corpo físico. Você emancipou parcialmente. E aí, por estar emancipado parcialmente e não ser sonambúlico, o corpo físico não reage às interferências, às manifestações que o espírito está tendo com o perispírito. Então, a pessoa tem sensação de paralisia mesmo, como se tivesse totalmente paralisado na cama. Isso é desdobramento. Ele só não deu a voltinha, ficou lá perto do corpo tentando fazer alguma coisa. Amiga, vai dar uma volta. Pode?
Então, em relação ao desdobramento, eu já li e já ouvi relatos das pessoas que desdobram, que a gente tem o chamado, entre aspas, o fio de prata, né? O cordão, como muita o gente cordão, o fio de prata, que liga vamos dizer, o espírito ao corpo. E que na hora do desdobramento, quando essas pessoas, porque o desdobramento é uma coisa, vamos dizer, consciente, também entre aspas, né? Porque você está vendo tudo o que você está fazendo, mas o seu corpo está lá parado. Então, quando algumas pessoas relatam o desespero de querer voltar e não conseguir, quando é mentalizado esse fio de prata, que se não me falha a memória no tornozelo, eu não me lembro, quando você faz essa mentalização, você retorna, faz o ligamento do espírito ao corpo, vamos dizer assim, também entre aspas, com mais rapidez. E você aí retorna o espírito ao corpo. Não é isso? Rapaz, já li sobre isso. Estou aqui a pensar. O cordão de prata, como muita gente chama, ele é uma terminologia que nem é espírita, ele é espiritualista, né? Que, na verdade, se eu fosse trazer para uma linguagem espírita, não seria um cordão, né? Nós possuímos, o perispírito ele está conectado ao corpo físico por diversos cordões fluídicos. Não precisa ser de prata, nem roxo, nem dourado, fluídicos, né? Todos esses são vinculados a conexões no corpo. Então, nós temos diversos cordõezinhos, ou seja, diversas conexões que conectam célula a célula, do perispírito ao corpo físico. Não necessariamente, eu já vi realmente falar desse cordão, porque desdobramento é chamado de viagem astral, por algumas religiões e filosofias espiritualistas. E eu já ouvi falar desse cordão em diversos lugares. Eu já vi na cabeça, no umbigo, esse do pé é a primeira vez. Tem o quê? Tornozelo, não foi não? Foi tornozelo. Então, é a primeira vez. Mas existe realmente essa história do processo. Então, na verdade, pela literatura espírita, são cordões fluídicos que conectam o perispírito ao corpo físico. Não é um cordão único. Então, necessariamente, você não precisaria mentalizar este cordão, mas você tem que tranquilizar a mente para que você retorne gradativamente, sem o medo de que aquela emancipação parcial, observe, ela é o quê? Aqui não mostra, não tem laser. Ela não é total. Você não vai desencarnar porque resolveu emancipar o perispírito. Quanto mais você tem medo do processo, mais difícil é retornar, mesmo que você tente mentalizar, fazer essa técnica da mentalização do cordão, né? Você, na verdade, tem que entender que este corpo físico recebe o comando do perispírito e que essas conexões continuam ali. E está cada vez mais tranquilizando a mente para que elas, não é se aproximar, porque não teve rompimento. Não teve rompimento, mas é exatamente o quê? Acoplar de novo, né? Retornar gradativamente ao processo. Então, essa é a resposta que eu lhe daria desse processo aí, trazendo muito para o espiritismo. Tá, mãe? Oi, boa noite. A minha pergunta, na verdade, é sobre, nos acidentes, por exemplo, o desdobramento. Eu tive uma experiência que a queda, eu não me lembro, eu sei que eu escorreguei, bati a cabeça, eu ouvi a pancada, tipo um coco quebrando, mas eu não senti absolutamente nada e não lembro. Assim, eu senti uma sensação de puxar. Então, isso seria, em caso de acidente, existe esse desdobramento? Ou é uma... Não sei, eu fiquei curiosa, porque eu realmente não senti nada, eu parti a cabeça, levei 2 pontos, mas eu não tive nada. Inclusive, o médico perguntava se eu estava enxergando, se eu estava com enjoo, aí fez testes, mas eu realmente não senti absolutamente nada. E curei, né, tipo assim, da cabeça. Fui para neurologista, mas o momento em si, a queda, eu ouvi a pancada na cabeça, mas eu não me via, eu não via assim, as coisas. É muito estranho Você o teve momento. tipo uma síncope, você apagou. Ou você teve alguma coisa que gerou isso?
quando eu tomei Tânia. consciência, eu me mexi, né? Eu me mexi e sentei, mas eu não senti absolutamente nada. Não, entenda assim. Antes do acidente, você estava fazendo o quê? Você estava andando... Não, eu estava lavando todo e na borda da piscina, assim, em cima. E quando eu fui descer para fechar a torneira, eu... Você escorregou. Mas assim, o que eu fiquei querendo entender era o ouvir da pancada e o momento que eu me dei conta, quando eu acordei, eu estava deitada e sentei e não senti nada. Assim, a nível de... Não fiquei tonta, não tive, sabe, essas sensações assim. Então eu fiquei... Isso é desdobramento? Não, isso não é desdobramento. Porque assim, gente, existem alguns processos, como síncope é desmaio, tá? Esses desmaios, a pessoa teve uma batida na cabeça aí, não se lembra de alguns fatos, ou nem chegou a ter a batida, como se tivesse a sensação do liga-desliga, né? Como se tivesse desligado e religado de novo. Isso é fisiológico, tá? Eu poderia até dizer assim, no momento você pode ter tomado um choque, assim como espírito, mas fisiologicamente isso é orgânico, isso não é desdobramento. Desdobramento é como eu disse a vocês, o desdobramento ele acontece no estado de semivigília. Você não estava acordado e puf, vou ali. Estou aqui dando aula para vocês, cansei, vou ali para Dubai. Não é. Não é desse jeito. Eu tenho que entrar pelo menos num relaxamento aqui. Quando minha amiga Vivian estava ali fazendo, eu podia até estar desdobrado naquela hora, porque estava todo mundo relaxado, né? Eu estava ali no estado de mentalização, podia ter entrado no estado de semivigília e ter desdobrado. Mas aqui, dando aula para vocês e decidir, vou para Dubai, para Ilha Maldivas, não dá. Então, não existe esse processo. Agora, lógico, existem algumas situações que são físicas, que o próprio cérebro, para preservar, ele faz o quê? Desliga. E a pessoa não tem a recordação mesmo. Por exemplo, recentemente não, Adeline, para de mentir. Tem uns 3, porque depois da Covid eu fiquei meio perdida, né? É isso, eu não sei vocês, mas esses 2 anos eu fiquei meio sem... sem noção das coisas, assim. Menino, eu estou pensando naquela série... Teve uma série recente que foi sobre isso, de nexo temporal. Eu esqueci o nome da série, estou péssima para a memória também, gente. É uma coisa horrível também, mas vou lembrar. Meu pai, recentemente, teve uma diarreia normal, velha e boa diarreia. E aí, é um homem grande, ficou se hidratando, mas não se hidratou o tanto que deveria. O que aconteceu? Ele lembrou de ir até a geladeira tomar água de coco, lembrou de tomar água de coco e depois não lembra de mais nada. Nesse interim, ele caiu, bateu a cabeça e foi encontrado por minha mãe e minha irmã desacordado dentro de casa. Em questões de segundos. Eu perguntei a ele, porque a enfermeira tem mania de perguntar, né? Meu pai, você lembra de alguma coisa? Não. Me lembra de entrar na cozinha, pegar o copo de água, tomar água de coco e não me lembro de mais nada. Quando eu me lembro, já é muito depois de ele já ter acordado, ele já tinha falado com minha mãe e com minha irmã, já tinha colocado ele sentado, mas ele não lembra disso. Ele só lembra de um ponto que é muito depois disso aí. Então, é exatamente essa preservação do cérebro. Isso não tem nada a ver com desdobramento. Mas é porque parece um fenômeno parecido, mas não é. A epilepsia também, né? Mas vamos lá. Entendendo, meus amores, que dentro desses processos que eu trouxe aí, existem 2 tipos de libertação parcial. A natural e a provocada. Só um minutinho. A natural e a provocada. Dentro da natural, a gente já falou de alguns. Passou praticamente a aula toda falando deles, né? Sonhos, desdobramento, sonambulismo. Mas a gente também tem a provocada. Quais seriam elas? A hipnose, o coma e o estado de quase morte, né? Que são libertações também parciais. Na hipnose, vocês já ouviram falar da hipnose?
Na hipnose existe uma condução externa que facilita com que você faça o quê? Entre naquele estado de semivigília, só que de forma o quê? Conduzida, provocada, onde você também faz o mesmo processo. Mas não é todo o processo de hipnose que ocorre emancipação parcial, certo? Para não achar que toda hipnose vai gerar isso, mas é uma das formas provocadas que existe. O coma é interessantíssimo, porque o coma ele também pode ser natural. O próprio cérebro preserva, né, orgânico, o próprio organismo preserva a vitalidade do cérebro e promove o coma natural. Ou ele pode ser um coma provocado ou induzido, né, que é feito por medicação na mesma finalidade. Finalidade é a mesma, é preservação daquele sistema importante. Em ambos os casos, como eu falei da mesma coisa da hipnose, no coma também pode haver libertação parcial ou emancipação parcial. Né? Existem vários relatos de espíritos que, nesse momento que o corpo estava em coma, se encontraram em dimensões ou nem chegaram à dimensão espiritual, ficaram ali muito próximo ao corpo físico. Teve uma conhecida minha que relatou exatamente nessa época do Covid. Ela foi entubada, ela estava no hospital, chegou a ser entubada, sedada, e ela tem lembrança consciente total de todo o que estava acontecendo ao redor dela. Do que era falado, do que era dito, do que estava acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Nos dois planos. Ou seja, ela nem foi para longe. Ela continuou naquele processo. Mas o corpo físico estava em quê? Em coma induzido. Em coma preservado. Diga, amiga. Teve um psiu ali. Aqui primeiro. Na verdade, eu ia compartilhar minha vivência, mas vamos seguir. Só para dizer, a minha experiência com desdobramento foi exatamente como você falou, né? Aquela questão da angústia para voltar e o rolê. Só que o diferente para mim é que, como eu não tinha conhecimento da doutrina ainda, então foi assustador, porque eu não conhecia o que estava acontecendo comigo. E eu tive uma experiência com uma vida anterior minha. Como é que eu sei disso? Porque eu sabia que aquela pessoa ali era eu. Só que não era esse eu, entendeu? Não era esse rosto, mas eu me identifiquei com aquela pessoa. Então, foi uma experiência muito marcante. Depois disso, eu não consigo fazer relaxamento, eu não consigo meditar ainda. Tá com medo, né, amiga? Porque eu fiquei traumatizada por causa da volta, né? O retorno foi muito difícil. Eu estava sentada, então não estava dormindo. Então, foi aquela questão que você fala, né? Que a gente fica nessa semiconsciência. Isso. E eu não tinha conhecimento da doutrina, não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei muito assustada. Então, na primeira aula aqui, Tânia fez um relaxamento e eu comecei a, levitar, como você falou. Tânia, né? Tânia é responsável. E né? eu me senti tão tranquila, tão à vontade, que eu me deixei. Então, quando terminou, foi todo mundo embora, eu fiquei sentada ainda, tentando voltar. Aí as meninas vieram, você está bem? Eu digo, eu tô flutuando ainda, peraí. Mas já foi diferente. O conhecimento traz isso, né? E aí a gente tem que fazer um paralelo. Lembranças espontâneas de vida passada não é desdobramento. Não é. A gente pensa que é, mas não é. Você não vai, você desdobra para outro local. Não para outra época. Você se recorda de outro personagem. Então, no momento do sonho, do sono, né, você pode ter recordações espontâneas de vida passada. Ou recordações através da hipnose ou da regressão de memória de forma provocada, tá? Mas não é o desdobramento. É como se fosse um mergulho interno. Processo imagine um local, tal, vejo uma luz, e eu fui, me deixei levar. E na volta eu não conseguia me mexer, eu ouvia a pessoa falando meu nome, não conseguia abrir o olho, não conseguia falar, não conseguia mexer a mão. Então, ela me explicou que foi um desdobramento, entendeu? Então, por isso que eu
vivi com isso. Eu tive um desdobramento na minha cabeça, mas agora você está explicando. Você regrediu pra dentro de você. Já é outra por coisa. isso que o retorno, a sensação que a gente tem quando tem regressão ou hipnose é uma sensação de dificuldade de conexão com este personagem. Porque você, às vezes, ficou vinculado àquilo que você percebeu do outro. Mas, na verdade, você não foi a lugar nenhum. Você só mergulhou em você, dentro das suas próprias recordações. Tinha uma senhora ali que a senhora falou... Isso. Não, antes dela. É fantástico. Boa noite. Boa, meu amor. Eu queria perguntar, assim, na verdade, são duas perguntas dentro de uma. Primeiro, aquela sensação que quando você vai dormir, principalmente no meio da tarde, sono aquele sono que é roubado ali, a sensação de estar sendo puxada mesmo, arrastada, já tive isso, e acordar e não deixar, não vou. E assim, quando a gente dorme e sonha voando, se isso tem relação com desdobramento, sonhar voando, ter essa sensação de que está flutuando mesmo, a nítida sensação, além de se ver flutuando. E qual é o objetivo de tudo isso? Por que nós passamos por esses processos? Na verdade, são 3, né, mulher? Tu saiu A, B e C ali do negócio, né? Tá parecendo aquelas perguntas. Explique A, B e C. Você fica assim, meu Deus, por que não juntou tudo? Bora lá. Essa sensação e esse cochilo da tarde, eu adoro o cochilo da tarde, viu, gente? Eu entro em coma, literalmente. Porque é aquele cochilo rápido, aparentemente, né? Você botou ali 30 minutos, 1 hora, 20 minutos, mas parece uma eternidade, né? Parece que você entrou realmente em coma. Essa sensação de você estar sendo puxada, amiga, é exatamente essa emancipação parcial. É você, espírito, se libertando parcialmente. Só que o medo faz você dizer o quê? Vou para onde, criatura? Não vou para lugar nenhum, não. Vou ficar aqui. Então, é a mesma coisa da paralisia do sono. Só que em sensações diferentes. Certo? A outra questão, já me esqueci a segunda. Perdi a segunda. A sensação de estar voando, o sonho voando. O sono. Vamos lá. Existem 3 tipos de sonhos. Tá? O sonho fisiológico, que é uma forma de você trabalhar as questões físicas do dia a dia. Ou seja, coisas que vocês não conseguiram resolver hoje, quando vocês dormirem, o cérebro vai criar estratégias para que você, quando acordar, consiga resolver aquilo ali de uma forma mais rápida. Isso é chamado de sonhos fisiológicos. E existem os sonhos psicológicos, que é, na verdade, o quê? Uma manifestação deste inconsciente de forma simbólica, para que você elabore questões internas. São os mais comuns juntos com os fisiológicos. Sonhos espirituais, que é exatamente essa possibilidade de estar em contato com a dimensão espiritual. E aí eu não vou dizer a você... Como é seu nome, amor? Nabele? Como é, gente? Mabele, desculpe, Mabele. Não vou dizer a você que toda vez que a gente sonha voando, você está desdobrado. Porque isso pode ser uma manifestação simbólica de seu inconsciente. Uma forma de você exatamente elaborar o que seria esse voar. O que seria essa liberdade para você. E sonhar mediunizando? Eu sonho muito, por exemplo, quando eu chego aqui no centro, ou tenho uma concentração, qualquer coisa, eu começo, inclusive, na última vez que eu vim aqui, eu tive que ser acudida fora da sala, né? Sim. E, às vezes, eu sonho também mediunizando. E eu queria saber o que é esse... Eu estou chamando de mediunizar, tá? Na minha ignorância Mas o que seria ainda. para você mediunizar? Você até para eu entender. É aquela sensação de que alguma coisa está se mexendo dentro de mim, que balança a minha cabeça, meu corpo. Às vezes sai um som que eu conscientemente não quero fazer. É tipo uma tontura dentro da cabeça. É tipo como se a minha cabeça estivesse se mexendo dentro da própria cabeça e o corpo se mexendo dentro do próprio corpo. Sabe, não? Eu entendi. Uma sensação isso, de mim, uma coisa parece mais inchando. desdobramento do que mediúnico. É porque, assim, é muito difícil você tentar correlacionar um sintoma de uma pessoa, né? Porque isso é simbólico. É a mesma coisa, às vezes, do mediúnico mesmo, quando o médium vem falar algum sintoma, algum sinal, algum sintoma. Porque não necessariamente aquilo é um evento mediúnico.
Às vezes é um evento anímico. Então, para mim, eu posso estar equivocada. Para mim, ouvindo você falar esses sintomas, me parece muito mais um sintoma de desdobramento do que efetivamente mediunidade. Então, para mim, eu traduziria dessa forma. Mas aí depois, criatura, a gente senta e conversa sobre isso aí, porque aí tem que desdobrar muito. Para eu entender como você sente, de que forma você sente, até para eu te ajudar a tentar encaixar isso. E aí você traz um para quê, né? Um para quê. Na verdade, não existe um para quê. Isso é uma possibilidade natural ou provocada nossa. Mas é uma possibilidade nossa de fazer. Não existe uma finalidade de... qual é a finalidade de desdobramento? Não existe uma finalidade. Mas é uma possibilidade que você tem de emancipar-se e ficar ou nessa dimensão ou participar de outra. Participando de estudos, participando de congressos, participando de trabalhos. Então, é uma possibilidade sua. Não existe um objetivo, né? Mas é uma possibilidade sua de manifestação sua consigo mesmo. De cada vez ir promovendo essas potencialidades do espírito que você é. Boa noite. Eu queria entender, numa experiência que eu tive, se é possível um desdobramento duplo. Deixa eu explicar. Eu fui visitar minha mãe em São Paulo, que tinha uma doença grave, um Parkinson. Ela estava no leito, ela não se move, não falava, não se mexia. E eu tive um sono muito forte nessa hora, deitei no sofá, adormeci e levantei, e ela também levantou, e a gente se abraçou e conversou, sendo que há anos ela não se mexia, não levantava. E aí eu fiquei, agora você falando de desdobramento, eu fiquei achando, será que as duas desdobraram nesse momento? Pode ser possível? Pode ser possível. Normalmente a gente pensa assim, existem algumas patologias que fazem aquela sensação de escafandro para o espírito, né? O corpo físico ele já não reage tanto aos estímulos e à vontade que o espírito tem, né? Existem algumas doenças que causam isso. E nessa ideia que a gente está trabalhando aqui de emancipação, esse espírito ele pode estar emancipado quase todo o tempo, né? Durante esses aprisionamentos, tese aprisionamento do corpo físico, mas comorbidades físicas. Ele pode já estar, então, muita possibilidade de sua mãe já está emancipada em grande parte, né? Ou em partes do dia. Então, é meio que um convite a você. Ela poderia já estar emancipada e quando você emancipou, encontrou ela. E aí eu vou criar mais polêmica ainda. Ou pode não ser. Pode ser uma necessidade psicológica desse reencontro também, sabe, amiga? Porque nem tudo é espiritual. Às vezes também é psicológico. É uma necessidade nossa, psíquica. Eu já ouvi muito de alguns alunos que falam assim, Agni, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu esposo, eu perdi um filho, e agora nessa pandemia meio que a gente perdeu várias pessoas. E eu tinha uma vontade de dizer alguma coisa e durante um tempo ter falado com essa pessoa. E aí me perguntar, Agni, eu realmente tive encontro com ela ou não? E eu te dar a mesma resposta que eu te dei agora. Pode ter acontecido, como pode ter acontecido, mas não espiritualmente, mas psiquicamente. Não importa se foi uma coisa ou outra, mas o que importa é o que isso te traz. Qual é a sensação que ficou para você? Qual é a sensação que isso trouxe para você? Isso que é importante. Porque isso, independente se ocorreu mesmo ou não ocorreu, se foi psicológico, se foi espiritual, ele lhe traz um calento, ele lhe traz uma aconchego, ele lhe traz um local de conforto e de conexão com você e o quanto esse materno representou para você. Entendeu, amiga? Então, se foi, se não foi, pode ter sido? Pode. Pode ter sido psicológico? Pode. Mas preserve esse local, ele é um local sagrado, ele é um local que te conectou. E isso é que importa. Gente, tem um monte de dedo, meu Deus. Aí eu nem desencarnei vocês, eu quero desencarnar Lázaro. Com o meu você vai ficar aliviada, porque você não vai precisar responder, porque não é nenhuma pergunta. É tentando dar uma contribuição.
caso que você botou ali no anterior, na libertação parcial, tem um estado de quase morte. E eu li um livro muito interessante, que ele não é espírita, chama Uma Prova do Céu. Só para dizer que ele é um cientista, não acreditava nisso, nem os cientistas todos, é um caso muito verídico de um cientista famoso, e que ele depois, ele passa por esse processo e ele volta para dizer aos amigos dele que existe. E foi muito difícil esse processo. Para concluir, o livro ele traz relatos muito interessantes, você identifica, enquanto espírita, as colocações que ele faz, exatamente como a gente vê na literatura espírita, né? Do céu, entre aspas, do que tem lá na espiritualidade, na erraticidade, as escolas, os estudos. Então, é uma pessoa que não é espírita, um cientista, comprovando o que a gente vê na literatura. Foi muito interessante, muito enriquecedor esse livro. Está recomendado. Muito bom. São duas perguntas, na verdade. Para saber da libertação parcial natural, se a meditação pode ser uma forma de conseguir isso? Pode? E a segunda é a respeito da morte encefálica. Onde é que está aí localizado? Bora lá. Vou responder da meditação e da morte, eu vou deixar já na morte. Estou doida para matar alguém aqui, eu não consegui matar ninguém ainda, só libertar vocês. Estou doida para desencarnar Lázaro, eu não consigo. Então, deixa eu começar a desencarnar alguém aqui, pelo amor de Jesus. Senão, Tânia daqui a pouco está me cobrando aqui o tempo. Meditação, oração, condução, yoga, deixa eu ver mais o que, massagem, qualquer coisa que ajude você a relaxar e a entrar nesse estado de semivigília pode te auxiliar no processo, tá? Pode ser uma simples música, uma condução, uma leitura, como Vivian fez. Às vezes só ler um texto, só você ficar ouvindo, como minha amiga trouxe. Tânia fez uma condução. Então, tudo isso ajuda a fazer o quê? A relaxar, fazer com que a estrutura egóica se afaste um pouquinho mais para que o processo de semivigília ocorra. Tudo isso favorece, tá? Por que eu deixei os estados de quase morte já por desencarne? Já vou colocar tudo junto aqui, já no mesmo bolo, que eu estou doida para matar alguém. Que nada. Os estados de quase morte, o nome já está dizendo, quase desencarne, né? Fisiologicamente, se eu olhar para aquele corpo, ele está o quê? Parado, né? Houve parada cardiorrespiratória. Houve um processo de morte, que para o espírito que está vivenciando esse estado de quase morte, às vezes dura muito tempo, mas organicamente isso é muito rápido. Não imaginem que vocês vão entrar em quase morte e passar de 5 minutos, gente, não existe isso. Se vocês pesquisarem esses estados, e aí a contribuição de minha amiga, como é seu nome, amiga? Augusta. Estados de quase morte, mediunidade, são fenômenos que são estudados pela ciência. Então, você tem diversas literaturas que trazem e correlacionam isso dentro da própria ciência e em outros diversos saberes. Existem várias outras literaturas que correlacionam isso com religioso ou não. Mas o que é mais interessante é que neste momento do quase, que organicamente, em fração de segundos, no máximo minutos, houve um cessar orgânico, não houve o desligamento propriamente dito. Então, organicamente, eu, enfermeira, olhando aquele corpo, eu penso que o indivíduo está o quê? Morto. Mas, na verdade, ele emancipou e retorna. Ele literalmente retorna, dá uma de Lázaro. Literalmente ele retorna. É diferente do desligamento total. No desligamento, tudo isso que a gente vem falando aqui, você emancipa e retorna. Emancipa e retorna. No desencarne, você emancipa.
e não retorna mais. Houve um desligamento dos centros de força. Houve um desligamento do perispírito com o corpo. Então, esse corpo, ele para de receber o quê? O estímulo e o fluido desse perispírito. Então, vai começar a ver o quê? O desencarne orgânico. Só que esse desligamento, eu vou trazer o natural primeiro. Ele é feito processual. Não é assim, eu vou desencarnar, desencarnei, puf. Só se for provocado, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, se ele for espontâneo, se ele for natural, ele é feito processual. E de espírito para espírito isso modifica. Porque ocorre o desligamento gradativo de cada centro de força. E cada centro de força que é desligado um sistema orgânico. Ou seja, você começa a ter falhas orgânicas. E a depender da falha, a medicina hoje vai fazendo o quê? Ajustando, otimizando, né? Contribuindo para que aquele indivíduo não desencarne mais rapidamente. Então, o processo é feito natural e tranquilamente. Lógico que tem espíritos que passam anos fazendo esse processo. Tem espíritos que fazem isso em dias. Tem espíritos que fazem isso em meses. Agni, o para quê disso tudo? Aí a gente tem que parar para pensar o quê? Como é que aquele indivíduo lida com esse processo? Como é que ele lida com o desencarne? Esse medo que a gente trabalhou no início da aula, como é que ele lida com esse medo? Com esses apegos, com esses meus todos. Como é que ele lida com esse processo? Porque tudo isso interfere com o quê? Com a forma como eu me educo para o meu desencarne. Vocês já pararam para pensar como vocês estão se educando para o desencarne de vocês? Alguém faz essa educação? Devia fazer, criatura. Porque você vai desencarnar tal qual eu. E se você não começar a desconstruir esses medos, esses porquês, esses apegos, na hora que o processo começar, ele vai ser um processo o quê? Arrastado, longo. Bem arrastado e longo. Então, a gente vai trabalhar, deixa eu só ouvir o dedinho aqui, eu vou trabalhar com vocês cada... Não quer falar mais não? Desistiu, amiga? amiga, foi mal, desculpa, porque eu vi o dedinho. Ou seja, é cada vez mais vivenciar o que é se educar para se desencarne. E se educar para o desencarne é se educar para se perceber como espírito. É se educar para viver como espírito. Cada vez mais percebendo que este momento aqui é transitório. Ele teve início e ele terá o quê? Ele terá fim. Mas você, espírito, não tem fim. É entender que é um processo transitório. Você vai sair de uma dimensão para retornar à sua dimensão, que não é esta daqui. E isso tem que ser feito de forma gradativa e não esperar, eu vou esperar ter 90 anos para começar a pensar nisso. Não. Pensa de agora. Porque ninguém sabe. Alguém tem lembrança do seu planejamento reencarnatório aqui? Vocês têm lembrança? Eu não. Meu pai faz uma brincadeira que ele diz assim, Agni, eu não me lembro o contrato, onde é que eu assinei no contrato, o que eu tinha que vivenciar. E ele está certo. Nós não temos essa recordação. Portanto, a gente não sabe o dia, nem quando, nem de que forma, nem como será o nosso desencarne. Mas nós temos como nos educar para que isso seja feito de forma tranquila, sem sofrimento, sem medo, sem angústia, sem criar aquilo de uma forma como se fosse um bicho de 7 cabeças. E por mais que a gente fale na teoria, isso tem que ser experimentado. E aí eu trago bem para o processo que a gente vivenciou nesse momento de pandemia. Quantos de nós não tivemos medo? Ou é mentira minha, só eu tive medo? Todo mundo teve medo aqui.
Falou que a Covid matava Jesus. É mentira? Não. Eu conheço gente que tem medo de vacina que tomava até 20 num braço. Falei, não, Agnes, se der todo mês eu tomo. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Mas é o quê? Aí muita gente fala assim, mas Agnes, você está dizendo então que eu tire a máscara e vai cheirar a Covid loucamente? Não, criatura, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você viva consciente, preserve o seu corpo físico, preserve a sua saúde, preserve a sociedade onde você está inserido, viva nessa sociedade estando em consonância com as leis divinas que vocês vão ver já no básico, estando em consonância com quem você verdadeiramente é, se preservando e preservando os outros, mas entendendo que isso aqui é o quê? Perecível. Mais cedo ou mais tarde, em 20, 30, 50, 100, vai virar purpurina da mesma forma. Então, começar a entender esse desencarne e desconstruindo esses medos, esses apegos. E entender que cada vez que um centro de força é desligado, é por isso que às vezes um aluno chega para mim e fala assim, Agnes, eu estou com o centro de força desligado. Eu falei, não pode, criatura. Só pelo fato de você estar andando na minha frente aqui, já me diz que o primeiro que é desligado, já não está desligado. Está em desarmonia, está em desequilíbrio, né? Precisa de um up energético, mas desligado ele não está. Porque quando o básico, que é o primeiro, que fica aqui na região da coluna, bem na região aqui, ó, da raiz da coluna, quando ele é desligado, a primeira função que a gente perde é o movimento. A pessoa não consegue andar, ou não tem uma boa mobilidade. E isso vai aumentando com o tempo. Quando o esplênico é desligado, que fica nessa região do umbigo, ele é responsável pela distribuição e circulação energética. Então, ele está vinculado exatamente ao quê? A parte de circulação, a parte excretora. Então, você começa a ter aquelas pequenas falhas de quê? De circulação, de excreção, tanto urinária quanto, literalmente, de fezes. Quando você chega ao gástrico, o gástrico está ligado exatamente ao centro de força de usinar energia, de metabolizar essa energia. No corpo físico, ele está ligado exatamente ao sistema gastrointestinal. Então, naquele momento que o indivíduo já não sente fome, já não quer comer, já se recusa a comer. E aí a família quer passar o quê? Sonda, gastrostomia. Olha quantas coisas vocês estão lembrando aí. Todo mundo já passou por isso, já vivenciou isso com alguém dentro de casa. Quando vem o chakra cardíaco, muita gente fala assim, parou o coração. Não, criatura, pare. O cardíaco não está responsável por isso. Ele está ligado ao sistema linfático e ele está ligado exatamente à produção de leucócitos, a parte de defesa do organismo. Então, é quando o corpo começa a pegar todas aquelas infecções. Pessoa entrou, pegou infecção respiratória. Você trata, daqui a um mês ela volta, infecção urinária. Você trata, daqui a pouco ela volta, infecção respiratória de novo. Você trata, ela volta, infecção urinária. Parece um eterno o quê? Propensão. E aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, não entendo, Lázaro. Por que a pessoa pega tanto? Peguei Lázaro para Cristo hoje, já viram, né, menina? Não entendo por que essa pessoa sempre está propensa à infecção. Porque o chakra cardíaco, ele começou a ser o quê? Desligado. Então, existe uma propensão maior do processo infeccioso. Aí você vem para o laríngeo. O laríngeo é responsável pela parte respiratória. E aí você começa a ter as pequenas falhas, as pequenas insuficiências respiratórias, organicamente. Você vem para o frontal. O frontal está responsável pela consciência. É aquele momento que o indivíduo fica mais dormindo do que acordado. Ele literalmente, amiga, está em outro lugar. Organicamente, ele não está mais reagindo, não tem mais consciência com o ambiente externo. Mas espiritualmente, o espírito ainda está consciente ao processo. Isso está acontecendo aonde? No corpo físico.
não é o espírito, é o corpo físico que está sendo desligado. E, por último, o coronário, com o desligamento do coronário, o desencárnio. Então, observe que de espírito para espírito você pode ter visto isso rápido, em um mês. Você pode ter visto isso em um ano. Você pode ter visto isso em anos, se arrastando bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E a educação para esse processo é exatamente vivenciar ele de forma tranquila, para que ele não cause dor para você. Porque cada vez que um centro de força desse é desligado e um sistema começa a falhar, o que é que acontece? A gente entra em desespero. Porque você começa a perceber que você precisa cada vez mais de quê? De ajuda do outro. Existe um processo aí que eu não falei, e que ele está vinculado nesse processo de desencarne, que é exatamente a perda do controle. Quem de nós aqui gosta de ser ajudado pelo outro? Agni, adoro. Se você me pegar aqui, querer me carregar, me dar comida, alguém gosta disso? Não. Nós normalmente somos o quê? Autossuficientes. Quando cada um desses centros de força é desligado, ele começa a entrar uma necessidade de quê? De eu precisar da ajuda do outro. De eu precisar do cuidado do outro. E isso também é um confrontar-se. É uma coisa que está morrendo. E aí não é a morte que eu estou falando, desencarne propriamente disso. São as mortes, já vi, minha gente, calma, eu estou aqui, um negócio verde bem grande na minha frente, aqui brilhando. Uma morte psíquica. Existe algo em mim que está sendo fechado, existem ciclos em mim que estão sendo fechados. E isso repercute no corpo físico. Só para eu deixar passar, minha avó, quando desencarnou, ela desencarnou em um mês, certinho. E eu já dava aula de desencarne há muito tempo. E aí é horrível, porque quando você sabe a teoria e você vai vendo, você vai assim, Jesus, está chegando. E eu me lembro bem que eu falei com algumas pessoas, olha, ela está desencarnando. E o povo fazia assim, não, espíritas. Todo mundo espírita, família de espírita, de ponta a ponta. Ou, no máximo, espiritualista, mas espíritas. E eu dizendo, gente, ela vai desencarnar. Ela não passa de hoje. E o povo dizendo, não, ela tem muito fluido. Eu fiz, tem. Realmente, minha avó era passista. Até quase 2 meses antes do desencarne, ela era passista, trabalhadora do passe. O povo pegava do centro, pegava ela na porta de casa, ela trabalhava e voltava e deixava ela na porta de casa. Tinha uma energia que eu não tinha fisicamente. Mas quando você sabe a teoria, não tem como você se enganar muito do processo. Você vai vendo, vai acompanhando e vai vivenciando isso dentro de você. E aí eu me lembro que eu falei com algumas pessoas mais próximas e as pessoas falaram, não, Agni, é coisa sua. No outro dia ela desencarnou. E eu me lembro muito bem da minha sensação que eu tive na época. Né? Quando a gente sabe a teoria e vê isso na prática, não impede que você seja ainda a neta, a filha, a esposa, a mãe, o pai. Entenderam? Saber isso é cada vez mais se educar para o processo, mas naquele momento que você estiver vivenciando, ainda vão existir inquietações internas, porque você é humano, porque você tem medo, porque você tem frustração, porque você tem séries de questões internas que estão ali dentro daquele processo juntamente. Então, que nós possamos entender que, mesmo que não seja esse estado natural, mas seja um provocado, que é o caso, às vezes, de acidente, onde você tem um rompimento abrupto. Né? O acidente é diferente do natural. Porque o natural, eu trouxe o quê? Um processo para isso. De dias, de meses, de anos, mas isso é feito gradativamente. No caso do acidente, isso é feito o quê? Abrupto. É um corte abrupto. É por isso que quando o desencarnado fala, ele fala ainda como se tivesse uma conexão muito grande. Por quê? Porque não foi feito o desligamento gradativo, mas foi feito um corte rápido.
E isso faz com que ele ainda tenha sensações perispírito por causa exatamente desse corte o quê? Abrupto. Vem, amigo, para a gente fechar. Boa noite. Você falou sobre essa questão do se acostumar com a ideia da morte, e eu lembrei que eu vi em algum grupo que eu participava, não lembro se era no Livro dos Espíritos ou no Estudo Sistematizado, que ele falava que quando o espírito fazia o planejamento encarnatório e que ele estava próximo ali de encarnar, ele sentia como se ele estivesse indo para uma prisão, né? E o contrário, quando ele estava desencarnando, ele sentia uma sensação de libertação, né? E por que essa prisão? Porque o corpo ele impõe uma série de limitações, né, ao espírito. Por exemplo, o espírito ele não precisa, para se deslocar, não é como a gente aqui, eu preciso, para sair daqui para ir, eu preciso percorrer esse espaço. O espírito não precisa, né? Para se comunicar, eu preciso proferir palavras ou pelo menos gestos. E o espírito se comunica por energia, né? E outras limitações que o corpo coloca a gente, como doença, a gente tem que comer todo dia, a gente tem que beber água todo dia. Então, é uma série de limitações e o espírito encara isso como uma prisão. E, ao contrário, na hora da morte, é uma libertação. Então, quando eu estudei isso aí, me deu uma paz assim muito grande em relação à morte, né? E uma tranquilidade. E, principalmente, porque eu ganhei uma consciência de que sou um ser espiritual, né? E isso me deu um alento, né? Saber ter essa lição dessa libertação me deu um alento em relação à morte. Eu diria que me ajudou muito a me acostumar com essa ideia. E o que nós precisamos entender, só para a gente fechar, porque às vezes quando a gente fala nessa correlação encarnado-desencarnado, é a sensação como se o desencarnado ele tivesse uma liberdade maior, até a página 3. Né? Porque se ele achar que ele tem a mesma sensação do que estava aqui enquanto encarnado, ele vai agir da mesma forma. Ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai esperar você abrir a porta ali para ele poder passar. Ele não vai entender algumas coisas. Então, não é o fato, às vezes, de estar desencarnado, entendeu, amigo? Que atrela isso, essa libertação maior. Depende da noção que ele tem de ser espírito, sabe? Quanto mais eu me empodero de mim e sei de quem eu sou, e não que eu tenho um espírito, mas que eu sou um espírito, mais eu tenho esse empoderamento de tudo que eu sou e de todas as minhas potencialidades. Quanto menor conexão eu tenho com isso, maior eu tenho dificuldade, tanto nesta quanto na outra. Porque se eu sei quem eu sou nesta daqui, eu também modifico esse corpo. Eu também estou o tempo todo usando da minha plasticidade perispiritual, modelando esse corpo físico e adequando esse corpo físico. Às vezes a gente fala assim, Agni, eu não tenho tempo. Como, criatura? Crie tempo, você é espírito. O espírito é senhor do tempo e do espaço. Crie tempo, aproxime distâncias. Eu não consigo fazer. Consegue. Quando você quer, você consegue. Quando você não quer, que você não consegue fazer. Então, se empodere desse processo e comece a utilizar quem você é, não importa a dimensão onde você esteja. E aí a gente fala, mas a dimensão física ela tem limitações. Sim, se adapte. Seja uma boa planta, se adapte ao que tem, ao ambiente onde você está. Crie exatamente a possibilidade de estar sendo você neste ambiente e comece a plasmar a sua realidade. Não espere para chegar na dimensão espiritual para plasmar ela. Comece a plasmar ela daqui, para que você tenha uma ideia de continuidade e não de quebra. Entenderam? Sendo assim, meus amores, muito obrigada, que Tânia já não quer me convidar mais nunca. Tem alguns livros que eu sugiro. Calma, amiga. Não. Tem alguns livros que eu sugiro muito que vocês leiam, para além do que vocês já têm de literatura aqui do básico. Tem um livro de Djalma Argolo, que eu gosto muito, A Trajetória Evolutiva do Espírito. Kardec, que eu não preciso nem dizer, né, gente? O próprio livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo. Mas eu sugiro 2 livros de Adenauer que eu acho que acrescentam muito nessa aula, que é Sonhos, Mensagem da Alma e O Voo do Espírito. E eu recomendo mais ainda o novo, Viver como Espírito, porque ele é uma continuação, eu acho até mais aprofundada do voo.
O voo para mim é como se fosse um pontapé. Vai, criatura, voa. A partir do momento que você voa, agora vai viver esse ser espírito, vai viver como espírito. Para que você consiga emancipar-se parcialmente e na hora que for o momento de emancipar-se total, você consiga viver isso com tranquilidade. Muito obrigada. Beijo, tchau.